Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A Política Nacional de Banda Larga, a flexibilidade do horário da Voz do Brasil e o Marco Civil da Internet estão entre os principais assuntos debatidos na Comissão de Ciência e Tecnologia no primeiro semestre deste ano. Vários projetos polêmicos foram discutidos e votados na Comissão de Ciência e Tecnologia no primeiro semestre de 2014. O principal destaque é o Marco Civil da Internet. Um dos pontos de discordância envolvia o armazenamento de informações dos usuários pelos provedores. O objetivo desse artigo é permitir futuras investigações, mas a gente entende que isso, na verdade, viola o princípio da presunção da inocência que está garantido na Constituição Federal e que, portanto, guarda de dados dos usuários deveria ser feita mediante decisão judicial. Sem essa obrigatoriedade da guarda de dados, praticamente, se inviabiliza qualquer atuação da Polícia Federal do Brasil. O projeto, que define os direitos e deveres dos usuários da internet no país, foi aprovado pelo Senado e sancionado pela presidente Dilma Rousseff em abril. Outra proposta que foi discutida na comissão é a que flexibiliza o horário de transmissão do programa Voz do Brasil. Uma medida provisória nesse sentido também foi apresentada no Congresso e ainda precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado. A experiência que nós fizemos com a Voz do Brasil durante a Copa foi bem sucedida. Tem aprovação popular, porque flexibiliza o horário, porque não impõe às pessoas que as pessoas tenham que fazer isso ou fazer aquilo. E as pesquisas que foram feitas, inclusive o Datafolha fez uma pesquisa que indica que até mesmo a audiência da Voz do Brasil aumentou quando você flexibiliza. A política pública escolhida para avaliação pela CCT em 2014 foi a Política Nacional de Banda Larga. O presidente da comissão, senador Zezé Perrella, destacou a realização da Copa do Mundo como uma oportunidade para melhorar o serviço. Não só a Copa do Mundo, como as Olimpíadas, e nós estamos sentindo as dificuldades que é hoje você operar, principalmente com 4G. O governo precisa fazer a parte dele, precisa realmente cobrar e exigir das empresas. É um setor extremamente produtivo e eu imagino que lucrativo também, mas ainda o cidadão brasileiro, o consumidor, tem sido penalizado. E como tem pago muito caro e recebido um serviço de qualidade muito ruim. Termina amanhã o prazo para as inscrições no 7º concurso de redação do Senado. Data limite para as escolas estaduais de ensino médio encaminhar as redações para as secretarias de educação dos estados. O tema deste ano é Se Eu Fosse Senador. Os 27 autores das melhores redações, um de cada unidade da federação, vêm a Brasília para atuar como jovens senadores, vivenciando o processo de discussão e elaboração de leis. Alguns dos projetos elaborados por eles, se acolhidos pela Comissão de Legislação Participativa, podem virar leis de verdade. Mais informações sobre o concurso no site que aparece aí na tela, www.senado.leg.br/Jovem Senador. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar até o final do ano o projeto que obriga empresas prestadoras de serviços públicos a divulgarem os balanços financeiros. O texto, que já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, busca informar a população sobre como devem ser a qualidade dos serviços prestados e a composição das tarifas cobradas, a exemplo do que já acontece com as empresas de capital aberto. Quem define a tarifa que você paga pela energia elétrica? Quanto uma operadora de celular deve investir por ano no setor? Como é calculado o reajuste da passagem de ônibus? Essas e outras informações estão previstas no contrato firmado entre o governo e a empresa que presta o serviço. Basicamente, eles estabelecem as regras para a prestação de serviços, padrões mínimos de qualidade, obras que devem ser realizadas, valores das tarifas. E quem deve garantir o cumprimento do que foi acordado é a agência reguladora. A Anatel, por exemplo, supervisiona as operadoras de telefonia. A ANAC, as empresas que administram os aeroportos. A ANEEL, as fornecedoras de energia elétrica. Essas agências, por sua vez, são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. Primeiro, durante o processo de escolha da concessionária ou permissionária, o tribunal avalia se o edital está de acordo com a lei e se garante a qualidade do serviço prestado. Depois, verifica se agências reguladoras estão atentas ao cumprimento das normas.
Por exemplo, os investimentos previstos estão sendo feitos? O TCU também realiza auditorias para identificar se a agência tem estrutura e pessoal para atuar nas fiscalizações. O TCU busca tornar as agências mais fortes para que elas exerçam esse papel diante das concessionárias. Os objetivos que temos, tanto o TCU quanto as agências em relação ao serviço público, são os mesmos. É que, no fim das contas, o serviço público seja prestado com qualidade, com continuidade e com segurança para o usuário. Uma proposta em análise no Senado quer garantir mais transparência na relação entre o Estado e essas empresas. A proposta determina que elas divulguem periodicamente as demonstrações financeiras, ou seja, receitas, custos, nível de rentabilidade. A ideia é que as permissionárias e concessionárias prestem contas à sociedade, já que fornecem serviços públicos relevantes. Regra que já vale para as empresas de capital aberto. Embora ela aparentemente traga essa transparência, ela é ineficaz, na minha opinião. Porque, vejamos, quantas pessoas sabem ler um balanço? A sociedade toda não sabe ler o balanço. E, de outra forma, isso não vai resolver o problema da concessionária de serviço público que, eventualmente, não atende às obrigações e às concessões que lhe foram outorgadas. Essas informações são relevantes porque em muitos dos contratos a evolução dos custos da empresa é um dos critérios para a definição do reajuste das tarifas. E também discussões sobre se os níveis de rentabilidade dos concessionários estão adequados. Uma emenda do relator, senador Pedro Taques, também proíbe o governo de investir em setores que vão ser entregues a concessionárias. Entre 2007 e 2011, a União gastou mais de 600 milhões de reais com obras em ferrovias, que depois foram concedidas ou arrendadas a empresas privadas. Qual é a justificativa para o governo pegar o dinheiro do imposto, que é um dinheiro público, jogar numa obra particular que vai ser explorada por um terceiro que vai lucrar com esse imposto que foi pago pela sociedade e pagar de novo para ele lucrar? O Senado agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.